João 3, você achou? Começa dizendo assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus, era um homem religioso. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Querido Senhor, eu vou pregar a Tua palavra aos Teus filhos, e eu oro para que a Tua palavra seja flecha que acerta alvo, e que os nossos corações sejam tocados outra vez pela Tua palavra, em o nome de Jesus. E você concordando diz: eu quero trazer uma palavra para você sobre o tema que se passa no capítulo 3, novo nascimento. Por sinal, é importante dizer a você, antes de ministrar essa mensagem, que as maiores revelações de Jesus é dada individualmente, de pessoa para pessoa. Ele falava às multidões, ele falava aos seus apóstolos, mas as maiores passagens, as maiores descobertas, ele falou olho a olho, de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, a verdade de João 8,32, ele está falando com uma pessoa. A verdade de os verdadeiros adoradores adorarem o Pai em espírito e em verdade, ele está falando para uma pessoa. São verdades assim que Jesus gostava de revelar numa conversa individual. E o capítulo 3 é uma conversa individual, sozinho, Jesus e um moço chamado Nicodemos. Esse moço era um fariseu, e se não bastasse ser fariseu, era um dos principais, era um líder presente nas maiores religiões. E de noite ele vai ter com Jesus. Por quê? Porque tem vergonha de ir, porque tem medo de ir, porque nessa época os fariseus se opunham ferreamente, duramente contra os ensinos de Jesus. Então, temendo ser expulso da sinagoga, ele vai até Jesus de noite, e ele chega com a maior das afirmações: eu sei que tu és mestre, porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for contigo. E ele esperava ouvir qualquer outra coisa, mas a resposta é intrigante. Jesus olha para ele, e antes de perguntar o nome, antes de perguntar o que ele queria, Jesus disse: ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. É sobre isso que eu quero falar hoje. Só que para entender o que Jesus está falando, porque nem o próprio Nicodemos inicialmente entendeu, é preciso voltar algumas páginas da Bíblia e descobrir o que significa nascer de novo. Quando nós olhamos para Gênesis, nós encontramos um Deus criador, cria céus, cria terra, cria mar, cria as estrelas, cria as aves, cria os peixes, ele cria todas as coisas. E quando tudo está criado, ele vai para a sua obra-prima, ele cria o homem, e coloca o homem na terra, no jardim do Éden, e sopra sobre o homem vida. Até então o homem era um bolão de barro inerte, deitado no chão, mas o Todo-Poderoso sopra sobre ele a vida, e agora este casal está desfrutando da vida, desfrutando dos frutos da árvore da vida. E a única coisa que Deus queria desse casal era: não me desobedeçam, não comam de um fruto que vocês não podem comer, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. É a primeira vez na Bíblia que aparece a expressão morte, e ela vem paralela à expressão vida, porque o Todo-Poderoso deu vida, e agora diz: cuidem para que vocês não morram. Você já sabe onde essa história vai parar. Adão e Eva desobedecem a Deus, e consequentemente eles morrem. Eles estão agora prisioneiros de um mal chamado morte, porque se você não sabe, todos nós um dia estamos sujeitos à morte, porque todos nós, à semelhança de Adão, pecamos. É o que diz a Bíblia em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, porque todos pecaram, distantes estão de Deus. E no versículo 23 do capítulo 6, prossegue dizendo: e o salário, a recompensa desse pecado é a morte. Obrigado, campeão. A recompensa deste pecado é a morte. Ou seja, se eu e você pecamos, essa é a razão pelo qual todos nós morreremos. E essa morte tem sido um império que escraviza, que aprisiona todos os homens, ricos e pobres, inteligentes ou não, fortes ou não, saudáveis ou doentes, pessoas das mais diferentes variedades, todas elas estão sujeitas a um mal chamado morte. Mas vem Jesus,
o Senhor que é a própria vida, como Ele mesmo diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e Ele vem para resgatar o homem do império da morte. Só que a ação de Jesus para oferecer a mim vida, parte de uma decisão. Para você viver, é preciso renascer, porque se você está preso à morte, e eu sou a esperança de vida, você só vive a vida que eu te dou, se você nascer de novo. Quando Nicodemos ouviu isso, ele disse, eu, velho, no ventre de minha mãe outra vez? E Jesus disse, claro que não. Não se trata de um nascimento biológico, não se trata de um nascimento em que o homem, novamente gerado no ventre de sua mãe, se trata de um nascimento para uma nova vida. Nascer de novo é um convite a viver uma nova vida. E por que essa terminologia, novo nascimento? Porque a partir do momento em que eu me aproximo de Jesus, eu sou convidado a viver em novidade de vida, viver como uma criança. Hoje eu olho aqui e vejo as crianças no colo dos seus pais, vejo as mães que embalam os filhos com tanto carinho, e eu sei o que é isso, porque um dia carreguei meu filho no meu colo, hoje já um garoto de 19 anos, 18, 19 anos, e olhando para isso, me faz entender o que significa, quais são as razões pelo qual eu e você somos convidados a nascer de novo. Talvez você pense que o novo nascimento só acontece quando você vem na frente e você diz aceita Jesus. Não é só assim. Talvez você pense que o novo nascimento acontece quando você faz uma oração e dobra o joelho. Não. As características de um novo nascimento são evidenciadas no teu dia a dia. E é só olhar para a criança que nasceu e ver as peculiaridades dela e identificar para saber se você nasceu de novo ou se você precisa nascer de novo. Se você olha para uma criança, você vai encontrar o que você encontra agora no colo do Rodrigo. O filho gosta de estar no colo do pai ou da mãe. Os filhos gostam, as crianças gostam de estar perto dele. E quando Jesus diz, você precisa nascer de novo, Ele está dizendo, você precisa descobrir o prazer de estar comigo. O nome disso é oração, porque só há uma forma do homem vir a Deus, através da oração. Deus pode falar contigo em sonhos, Deus pode falar contigo através de um amigo, Deus pode falar contigo através de uma canção, Deus pode falar contigo de várias formas, mas você só tem uma forma de falar com Deus, é orando. E quando Deus está dizendo, você tem que nascer de novo, Ele está dizendo, descubra o prazer do que é estar no meu colo, descubra o prazer do que é andar perto de mim. Então eu te pergunto, se você vem à igreja e não tem um hábito de oração, me desculpe lhe dizer, você precisa nascer de novo. Se oração para você é um subterfúgio muito distante, pastor, eu sei que oração é bom, mas eu não oro, eu não faço isso, eu nem sei o que é orar, pastor, como é que faz mesmo? Me perdoe, mas você precisa. Você pode me ajudar? Você precisa? Porque orar é se chegar ao Pai como uma criança chega ao colo. Salmo 131, o salmista diz assim, como uma criança desmamada anseia pelo colo de sua mãe, eu só aquieto minha alma quando eu estou junto de ti. Um cristão que tem Bíblia, que vai à igreja, que diz amém, aleluia, mas não sabe o que é orar, não descobriu a importância do colo do Pai. Oração é um recurso entre pai e filho, um relacionamento entre duas pessoas. Oração significa dialogar, e é no diálogo que nascem os relacionamentos. Se você ama Jesus e não ora a Jesus, você precisa. Todas as crianças, além de gostar do colo do pai, gostam de ouvir as histórias contadas pelos seus pais. Quer ver? Senta num lugar onde tem um monte de menino, eles estão correndo, estão brincando, e senta dizendo assim, quero contar uma história. Eles param, porque nós aprendemos, está na nossa sociologia, nós gostamos de ouvir histórias. As crianças do tempo de Jesus corriam para o colo dele para ouvir histórias, e é isso que ele muito fazia, contava as parábolas, que são histórias. O filho gosta de ouvir o pai falar, o filho gosta de ouvir a voz do seu pai. Ele pode estar em qualquer lugar, fala um, fala outro, mas quando o pai fala, e quando eu falo pai, eu estou me referindo a pai e mãe, quando ele ouve a voz da sua mãe, porque a voz agrada o coração do filho. E isso me ensina a seguinte questão,
Ser nascer de novo é aprender a falar com Deus em oração. A segunda característica é: o novo nascimento é visto naqueles que param para ouvir as palavras do Senhor. Se você tem uma Bíblia e não ler, se você vem para uma igreja e você nunca parou para verificar se aquilo que o pastor está pregando está escrito mesmo, se você tem uma Bíblia e ela só é um complemento que fica lá na estante, você pega no domingo, bate a poeira e traz debaixo das axilas, me desculpe, você precisa? Eu conheço alguém que não lê Bíblia. Quando eu abro a Bíblia dele e quando eu sinto aquele cheiro de mofo subir, sabe o que isso diz para mim? Faz tempo que ele não. Talvez você diga: pastor, eu creio no que diz esse livro, mas você não lê. Pastor, olha, quando você prega eu gosto, mas você não lê. Um filho que não ouve a história do pai é semelhante àquele cristão que não para ler Bíblia. É por isso que nós estamos vivendo uma época de cristianismo que as pessoas acreditam em tudo. Vem um louco e diz assim: Jesus volta no dia 12 de outubro, todo mundo se apavora dizendo: é mesmo. Vem alguém e diz assim: eu tive um sonho e vai acontecer isso, e todo mundo fica: ai, é uma folha da Bíblia que tem um cabelo dentro e eu vou ficar curado se eu fizer um chá disso. Para com isso, porque quem lê a Bíblia não é como criança enganada por qualquer vento. Quem lê a Bíblia ouviu as histórias do pai e pode contar o que contar, ele vai dizer assim: não, o meu pai me disse que era assim, assim e assim. As histórias que mais ficam gravadas na consciência de uma criança, na consciência de um adulto, são aquelas que foram contadas quando ele era criança. Se você estar na igreja e não ouve as histórias de Deus, não lê o livro de Deus, desculpe-me, mas você precisa. A terceira característica de um novo nascimento é alguém que aprende a falar como o seu pai. Você já percebeu que um filho de carioca chia, que um filho de cearense chama macho, que um filho de paulista puxa no R? Ele não nasceu assim, é a convivência que o faz assim. É estranho encontrar um filho de um carioca chamando os outros de macho. É estranho encontrar um filho de um cearense que nunca foi para São Paulo falando porta. Porque a convivência molda, adapta o seu linguagem. Sua linguagem, sua linguística é resultado daquilo que você convive. Você cresce dentro de um contexto familiar e você reproduz o que ele fala. E isso só me lembra de Mateus 26, quando de repente, em volta de uma fogueira, Pedro chega escondido. Ele está com medo de ser preso, e alguém olha e diz assim: você é um deles. Sua fala denuncia isso. E isso me diz a seguinte questão: nascer de novo é ter uma mudança no seu modo de falar, uma linguagem transformada. Se você veio para Jesus e seus lábios ainda dizem coisas tão indecentes, se você só trata seus filhos com o pior das palavras que podem sair dos lábios de alguém, se você vem para Jesus, veio à frente, recebeu oração, mas os palavrões continuam em sua boca, você nunca abençoou, você só amaldiçoa, você nunca agradeceu, você só murmura, desculpe-me, mas você precisa. Porque quando eu vou a Jesus, a característica é que eu aprendo a falar como Ele falou. Eu aprendo, minha linguagem, minha fala é influenciada pela fala dele. E para completar, a característica número 4 de alguém que está do lado, crescendo, nascendo de novo, é querer ser igual ao seu pai. Pergunte para os filhos de Israel, o que eles querem ser? Eles vão dizer que querem ser o pai. Pergunte a uma criança, o que você quer? Eu quero ser como meu pai. Ele não tem noção do que é uma profissão que ganha muito e que ganha pouco, porque o herói de uma criança são seus pais, e ele quer reproduzir isso. E se isso não pode ser levado na risca, veja os heróis da Bíblia, veja os homens da Bíblia, eles reproduzem o que os seus pais fizeram. Abraão, quando sai para caminhar com Deus, com medo da morte, ele mente para Faraó, dizendo que Sara é sua irmã. Isaac, quando está caminhando agora rumo à terra prometida, com medo de morrer, ele mente também. Inconscientemente, ele reproduz os erros do seu pai. Da mesma forma que os erros são repetitivos, os acertos também, porque nós reproduzimos aquilo que nós visualizamos. Um filho imita seu pai.
E isso me ensina o que diz 1 João capítulo 2, versículo 6: quem diz estar em Jesus, deve andar como Ele. Se você vem à igreja e não mudou a tua maneira de comportar-se, de tratar as pessoas, você não parece em nada com Jesus. Você está num culto, você diz amém, você traz teu dízimo, você é um ofertante, mas você não mudou em nada na sua maneira de ser. Desculpe-me, mas você precisa. Percebe? E Jesus disse que quem não nasce não pode entrar no reino dos céus. Ele não está falando isso para uma mulher pecadora que foi apanhada em adultério. Ele não está falando isso para um cobrador de impostos em cima de uma árvore. Ele está falando isso para um religioso. Então eu me dirijo a todos vocês, cristãos, que estão hoje aqui porque acreditam em Jesus, que acreditam nesse livro sagrado, e eu pergunto: você nasceu de novo? Você de fato tem vivido a experiência do novo nascimento? De fato você tem desfrutado disso? E se a sua resposta é não, então eu tenho uma história final a contar a você. Há poucos dias eu sentei na mesa com a Terezinha e com o seu Zé Lau, e lembrávamos de uma história que aconteceu há mais de 12 anos atrás. Quando chegamos nessa cidade, bem mais de 12 anos, quando chegamos nessa cidade, Terezinha foi uma das primeiras pessoas que nós tivemos contato, de levar o evangelho para ela, para a filha dela. Mas o seu Zé, muito religioso e muito seguro nas suas convicções, disse: não, eu não aceito. E por vezes, e eu estou falando isso porque recente sentamos à mesa para conversar, e por vezes Terezinha ia para o culto e levava roupa escondida dentro de uma sacola, passava pela casa de uma das irmãs, trocavam de roupa para ir para o culto. Mas de tanto viver com medo de ser pega, de ser descoberta, ela acabou se afastando da igreja, acabou perdendo todo o contato, acabou se distanciando. A vida prosseguiu, até que um dia, eu estou deitado em casa 2 horas da manhã, tem alguém gritando. A casa era um sobrado, na antiga igreja havia uma casa pastoral, e eu estava lá dormindo, quando escuto longe uma voz: pastor! Era o seu Zé, em cima da D20 que ele tinha, em cima da carroceria da D20, gritando: pastor, socorra-nos! Assustado eu levantei. Era um homem aflito, chamando para irmos ao hospital, porque a sua esposa estava entrando em parada cardíaca, e a última coisa que ela tinha pedido é: chame o pastor para ir lá. Imediatamente a gente desce do apartamento, a Maria Justina está aqui, pode confirmar isso, e nós entramos no hospital. Ela está deitada na cama, com semblante pálida, já muito mal, e naquela situação, o marido aflito, aquela situação toda envolvendo, eu fui orar. Era a única coisa que eu podia fazer. Pegando naquela mão, eu disse: Senhor, tem misericórdia, não deixa a Terezinha morrer, tenha misericórdia da vida dela. Orando baixinho aqui na sala, de repente ela faz assim. Eu digo: Senhor, acabei de matar a mulher, Senhor. Seu Zé, amanhã a gente se fala. Fui para casa pensando: meu Deus, ela morreu. 6h30, eu volto ao hospital, ela não está mais lá. Tinha recebido alta e foi direto para Parnaíba para fazer uns exames, porque isso tinha sido solicitado. E quando ela fez um exame, um eletrocardiograma, o médico olhava para ela dizendo assim: eu nunca vi alguém morrer e voltar para contar. E eu estou olhando para uma mulher que teve 3 paradas cardíacas nesta noite passada. O que aconteceu? Ela volta para Parnaíba, volta para Barroquinha e me procura, e ela disse: pastor, eu quero me reconciliar, porque de madrugada, quando de longe eu ouvi sua voz, orando por mim, a única coisa que eu disse foi: Senhor, me dá outra chance. Senhor, me dá outra chance. E ela falou, e o Senhor a escutou, deu a ela outra chance. Eu estou te contando essa história para dizer: Deus está te dando outra chance. Pode ser mais uma, mas também pode ser a última chance. Então eu vou te falar uma coisa: se você precisa nascer de novo, tome uma decisão. Tome a decisão. E aí nós voltamos para João 3 com a palavra de Nicodemos: Senhor, como é que isso vai acontecer? Como é que é isso, Senhor?
Como é que é essa maneira? Como é que me explique direito como é que isso funciona? E Jesus diz o que está no versículo de número 4, versículo 5. Na verdade eu te digo que aquele que nascer da água e do Espírito, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Sabe o que Jesus está dizendo? Nicodemos, você não vai conseguir isso sozinho. Nicodemos, você não vai conseguir ter uma nova vida por simplesmente capricho seu. Pronto, a partir de agora. Jesus está dizendo, você precisa da ajuda do meu Espírito. Deus nunca chamou você dizendo, se conserte e depois vem. Ele te chama dizendo, vem que eu quero te ajudar a se consertar. Então eu vou encerrar minha pregação dizendo a você o que disse a Terezinha. Deus está te dando mais uma chance. Você quer nascer de novo? Você quer vir ao altar agora e dizer, pastor, eu quero que você ore por mim, porque eu quero que o Espírito Santo me ajude a viver uma nova vida.